Olá, tudo bem? Estamos novamente entrando no seu lar, no seu carro, na sua casa, aonde seja, no seu quarto, aonde for, mas estamos juntos novamente para conversarmos mais um pouquinho no nosso Amigo de Fé podcast. E hoje tenho aqui um amigo, não vou dizer grande amigo, porque não é tão grande assim, não é? Pequeno, magrinho, pequeno, não é? Tem o corpo que eu já tive, quem sabe, um tempo atrás, há muitas décadas atrás. Pastor Elton Andrade. Para mim, é o Tinho. É o meu codinome. Isso, tudo bom, pastor? Tudo bem, pastor Leonir. É uma alegria poder estar aqui com você também, participando aqui desse momento aí do podcast Amigos de Fé. Rapaz, eu conheço você há muito tempo. Eu acho que eu te conheço quando você era criança e você vinha a Taquara, na casa do teu tio Eclair com teu pai, e o teu pai, pastor Milton Andrade, né? Pastor Milton Andrade, que ele vinha pregar e vocês vinham nas férias ali na igreja da Mundo Novo. Ah, sim. Eu lembro dos dois piazinhos do pastor lá. Provavelmente. A gente vinha nas férias ali em Taquara, tem família até hoje que mora ali também. E aí, nesse meio também pastoral, a gente acaba indo para vários cantos, né? O teu avô morava, eu não sei se o teu avô, tua avó, os dois juntos, moravam lá embaixo na rua Benjamin Constant, na Mundo Novo, lá embaixo, quase chegando no Padre Tomé, não eram eles que moravam lá? Talvez seja o meu bisavô. Teu bisavô? Isso. Ixi, eu tô velho, da minha avó, né? O pai da parte tua... de pai, né? Mas eu não conheci. Eu era de colo quando ele ainda era vivo, então não... Tá, e com isso você tá dizendo que eu sou velho e tu é novo, né? Não isso, mas é um fato também. Teu pai foi meu presidente na Associação Sul-Rio-Grandense, muito carinho pela tua mãe, muito especial, muito querida a tua mãe. Deus seja louvado. Não é? Pastor Elton, você está agora em Igrejinha, né? Estou em Igrejinha, que inclusive foi distrito aí do pastor Leonir, né? Tem várias pessoas lá que o conhecem, que tem uma estima muito grande pelo Senhor. É um privilégio poder estar pastoreando aquele distrito ali de Igrejinha. Opa, 6 anos eu estive em Igrejinha. Foi o lugar que eu fiquei mais tempo na minha vida. Aí. Fui muito feliz. Amém. E olha, até hoje eu tenho o objetivo de, quando me aposentar, me jubilar, se for possível, morar em Igrejinha. Opa, olha aí, ó. Foi talvez a cidade que eu mais gostei de morar até hoje. Que bênção. Na minha vida ministerial. Fui muito bênção. feliz lá, gostei muito de morar em Igrejinha. Quanto tempo de ministério você tem? Esse aqui está sendo meu 9º ano. Tá 8 já né? completos. Tem o 9º. Esse é o 9º agora. Você sempre aqui no Rio Grande do Sul? Você parece que foi para Santa Catarina, né? Isso, eu fui da Sul-Rio-Grandense, depois fui para Catarinense e agora estou na Norte-Sul-Rio-Grandense. 3 campos aí. Opa, casado, sem filho. Casado, sem filhos. Com a Karen. Com a Karen, isso, o nome da minha esposa é Karen. A Karen é muito querida, muito doce, assim, eu também acho, viu? Concordo. Eu não posso imaginar a Karen um dia sendo ríspida com alguém, brigando com alguém, não. se alterando, eu não posso imaginar. Não, você também é muito assim, né? Os dois? Então, nós ficamos... Claro que quando às vezes está lá umas coisas fora do lugar e tal, daí tem que haver uma comissão em casa, né? Mas tudo tranquilo. Eu posso imaginar uma briga entre vocês. Deve ser mais ou menos assim: amor, você não deixou aquilo lá no lugar. Não. A toalha ficou em cima da cama. Não deixe da próxima vez, por favor, amor. A briga de vocês dois, eu imagino que seja assim. Mais ou menos assim. Karen, eu tô brincando com você, viu? Mas ó, você é especial. E eu vou aproveitar, pessoal de Igrejinha, vocês moram no meu coração também, viu? Eu tenho muito carinho pelo tempo que eu estive lá com vocês. Amém. Você esteve em Alvorada, né? Estive, o último distrito foi na Vila Americana, que inclusive o pastor Dinho, que aqui já esteve gravou aqui, também, né? esteve conosco. Foi semana passada, acho que foi ele. Então. No último programa foi ele, no 17, né? Foi ele, né? Foi ele, exatamente, 17, esse é o 18. Então, ele agora está lá e eu vim de Alvorada, ali um distrito muito querido também, pessoas amáveis demais que nos trataram muito bem. Que legal. Bom, mas o nosso tema de hoje é: qual é a minha missão? Antes, deixa eu falar uma coisa que eu falo sempre, não é? Por favor. Aqui eu tenho o manual físico, não é? Do nosso tema, Amigo de Fé. Você tem 2 formas de você chegar a esse manual. Uma
se você mora no sul do Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, se você procurar uma igreja, um irmão ou uma pessoa da igreja adventista e você pedir esse manual, ele vai conseguir para você de forma física. Mas se você não está no sul ou não tem possibilidade de alcançar uma igreja ou uma pessoa, não é? Você entra aí nas descrições do nosso canal no YouTube, do canal Amigos de Fé Podcast, e lá está o PDF, também tem algumas outras informações a respeito do nosso bate-papo, do nosso estudo. Muito bem. Pastor, ora para nós? Com certeza. Vamos orar então? Bondoso Deus, nós te agradecemos por todas as oportunidades que o Senhor nos dá, e essa aqui é mais uma, de estudarmos a Tua Palavra, de ouvirmos a Tua voz e de nos concentrarmos, Senhor, neste assunto tão importante, onde vamos falar sobre a nossa missão. Amém. Que o Senhor nos capacite através do Espírito Santo. Nós oramos em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Qual é a minha missão? É interessante, né? Porque quando a gente divide esse nosso manual em 3 partes, não é? Na realidade, em 2 partes, para nós aqui que a gente gravou em 3 temporadas, não é? Quando a gente divide em 2 partes, a primeira parte é de conhecimento das coisas de Deus e aquilo que Deus quer para a nossa vida. Sim. A segunda parte é, a partir do estudo 15, é o fortalecimento. É o que nós chamamos de discipulado. É como nós nos tornamos discípulos de Jesus. Até 14, a gente é a nossa entrega a Jesus. A partir da 15, não é? É como nós nos tornamos discípulos. Bom, e para sermos discípulos tem uma missão. Que missão é esta? E Então, o que é? Eu gostei aqui muito do primeiro tema, né? O que representa ser fiel a Cristo, ser um fiel cristão? muito bom. Quando a gente fala assim de missão, né, Pastor Leonir, a gente pode observar assim que a missão ela é uma tarefa, uma incumbência que é dada para se atingir um objetivo. E Jesus, quando aqui esteve conosco, ele não nos deixou assim de braços cruzados até que ele volte pela segunda vez. Nós temos que estar ativos. E ele nos deu uma missão, ele nos deu uma tarefa, né? E essa temática de quem representa o fiel cristão, né? O texto de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 20, ele nos diz que nós somos embaixadores. Então, olha o tamanho da nossa missão, né? Sermos embaixadores de Cristo, né? E é interessante. O que é ser embaixador? O embaixador é um representante, né? No caso de um país, trazendo aqui para o nosso contexto, quando há um embaixador do Brasil lá nos Estados Unidos, então ele representa o governo do Brasil, o território brasileiro, em solo estrangeiro. Olha que né? coisa linda. Isso é algo... E significa que nós somos embaixadores. Ou pelo menos devemos ser. Né? Deveríamos, né? E como é que eu faço para trabalhar na embaixada de Jesus, na embaixada de Deus? É o nosso... É a nossa conversa. É a nossa conversa, o nosso tema, né? Pode alguém manter-se cristão, manter essa posição, sem desincumbir essa função de pregar o evangelho? Acho que não, né? Então, a Bíblia nos diz lá em Lucas, capítulo 11, verso 23, Jesus ele fala, até eu separei aqui esse texto, ele diz assim, quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Jesus está dizendo o seguinte, não tem como você ficar neutro. Não tem como você dizer assim, não, eu quero seguir a Cristo, mas não quero ser um embaixador, eu não vou fazer isso. Ou você, de fato, é um cristão e é um embaixador, ou você não é. Então, esse é um ponto que a gente tem que realmente considerar, olhando para a nossa vida. Como é que nós estamos? Estamos sendo embaixadores de Cristo, representando o reino dos céus aqui na terra, aonde nós estamos, com quem nós convivemos, ou não? Essa é uma questão. É que, na verdade, ser embaixador é cumprir a missão, né? É ser fiel ao dever. Né? E o tema, até o manual, vem nos dizendo que não tem como eu ser neutro. Ou seja, é interessante. Isso é como... eu gosto de pensar que quando eu era solteiro, tive algumas namoradas, não é? E as namoradas, às vezes, queriam terminar comigo, porque elas não eram muito inteligentes. Se fossem inteligentes, não iriam terminar comigo, com certeza. E eu não lembro de nenhuma ter chegado para mim e dito assim, ó, não quero mais. Vai cuidar da tua vida, eu vou cuidar da minha, e encerrou aqui. Eu não quero mais te namorar. Eu não lembro. Eu lembro de ver alguns sinais e uma frase que eu ouvi, não muitas vezes, mas ouvi. Eu também já disse essa frase, não? Talvez você tenha dito também.
quero hoje, mas vamos dar um tempo. Depois. Na missão é muito isso, né? Então, e não pode, né? A gente não pode, assim, depois eu vou me envolver. Quero ser neutro agora. Agora não me sinto preparado. Porque, até vamos falar um pouquinho disso logo à frente, apesar da nossa tarefa, da nossa missão que Cristo nos confiou ser Sim. algo impossível, humanamente falando, sozinhos, como é que a gente vai evangelizar esse mundo todo por nós mesmos? É impossível. Mas Jesus não nos deixou sozinho. Ele fez uma promessa a nós, né? A Bíblia relata isso, e nós não podemos então dizer assim, não, daqui a pouco, daqui a alguns anos, daqui a alguns meses, aí eu vou me envolver. Não, eu tenho que ter uma decisão firme hoje. E essa decisão ela tem que ser realmente para cumprir essa missão, sem estar neutro. Não tem neutralidade. Ou eu sou ou eu não sou um cumpridor da missão. Né? Interessante, nós tivemos com o pastor Eudes um tema atrás e a essência do tema é amar a Deus, que vai refletir no amor ao próximo. Depois nós tivemos com o pastor Adilson, ia falar Dinho, não sim. com o pastor Adilson, sobre a questão de como nós somos fiéis no sábado, tirando tempo para Deus. E agora nessa temática que nós estamos seguindo, não é do fortalecimento espiritual, é nós sairmos de dentro do nosso quadrado e irmos falar de Jesus para as outras pessoas. Você tocou aí num ponto que é bem desafiador a todos nós. Eu acredito assim que em muitos aspectos é sair realmente da nossa zona de conforto. Jesus ele já havia falado isso, né? Nós precisamos renunciar o eu. Eu costumo dizer assim que a nossa salvação não custou nada. A Bíblia diz isso. Cristo pagou o preço. Mas seguir a Cristo é muito custoso. É a renúncia do eu. Você né, sabe, que a gente precisa ter. E é uma alegria. Eu, como pastor, eu não tenho assim, um número específico de quantos eu batizei em 25 anos de ministério. Não tem, poderia pegar uma média, coisa e tal, mas isso não é o que mais me preocupa. Mas teve alguns batismos que me marcaram. Agora mesmo, ano passado, teve um batismo que me marcou muito, que foi de uma família, não é a Jaque, o Mauro e a Larissa, eu acho que é esse o nome, de uma família que eu e a Renata diretamente a gente deu estudo bíblico. Batizei muita gente, mais de 500 com certeza, não é? Quem sabe está chegando a 1.000, ou talvez até mais de 1.000, sei, pegar uma média aí de 50 não é por ano, vai um pouco mais, alguns anos foram mais e alguns menos, mas uma média, não é 25 anos, sei lá eu a quanto chega. Mas aqueles que eu e a Renata, eu e a Renata, a gente deu assim. estudo bíblico, é diferente, não é uma experiência fantástica? Com certeza. Eu também tenho relatos assim. Até o ano passado nós estávamos dando estudos bíblicos para uma jovem lá no nosso outro distrito, juntamente com a Karen, eu e minha esposa, e ela vai ser batizada esse ano. Então, realmente, apesar de eu já não estar mais nesse distrito, né, o pastor Dinho vai poder ter essa alegria aí, mas o sentimento de a gente ter se envolvido, de ter ido lá, de participar na missão, puxa, é algo que não tem preço. Só quem vive isso é que sabe e que pode dizer. E na verdade o que a gente está tentando aqui é falar para as pessoas. Bom, meu amigo, é bom. É bom. O problema é que se eu não entreguei através do batismo, se eu não coloco, como a gente viu com o pastor Eudes, a Deus em primeiro lugar, na questão do amor, se eu não coloco, se eu não tiro um tempo para Deus, eu não vou chegar a isso aqui. Não. E aí a gente corre riscos, né? Eu tinha um amigo lá na Catarinense, um pastor, ainda tenho, né? Ele está lá ainda. Ele dizia uma frase assim, quem não evangeliza, fossiliza. O fossiliza, essa é boa. Então a gente não pode ser um fóssil, um cristão fóssil. A gente precisa estar ativo, a gente precisa estar desenvolvendo e realmente sentindo essa alegria que vem junto dessa promessa, né? De podermos estar nas mãos de Deus cumprindo a missão que Ele nos confiou, né? Mas, pastor, pregar o evangelho, em alguns momentos a Bíblia fala que isso é frutos, não? São frutos que a gente tem, por exemplo, a Jaque, o Mauro e a Larissa são frutos do trabalho direto. Nosso, e claro, todas as pessoas que a gente se envolve, nós temos uma família, não é que está se preparando para o batismo, que ela começou a estudar a Bíblia, o pai da família estudou a Bíblia há muitos anos atrás, e agora os Calebes que o Gabriel participou, o Arthur participou, o Luan participou, os meninos que estão aqui, que nos ajudam aqui, acho que a Manu também participou, os meninos que nos ajudam, eles participaram do Caleb.
E foi interessante, porque o Caleb foi muito quente, lembra? Em janeiro desse ano. O verão estava Foi muito quente. insuportável. E nós fizemos a Escola Cristã de Férias, o Ministério da Criança participou. Sim. Nós fizemos a Escola Cristã de Férias, e o encerramento da Escola Cristã de Férias foi no domingo com a entrega de certificados. E após a entrega de certificados, os pais desceram e participaram da Feira de Saúde, que era um ciclo lá com os 8 remédios da natureza, um programa que a gente vai gravar também sobre os 8 remédios da natureza. Vai ser muito bom, hein? Em agosto a gente pretende gravar os 8 remédios da natureza. E participaram desse sistema. Lá no final, tinha um casal, não é? Que uma pessoa que é amigo de fé, também, não é? Sim. E pegou o nome deles, quando chegou em confiança em Deus, para dar estudo bíblico. Olha só. Aí começaram a estudar estudo bíblico, eles vieram para a igreja, o filhinho já está frequentando o Ministério da Criança, a escolinha que o pastor Adilson falou, a filha está nos jovens, não é? Já veio alguma vez nos jovens e aqui dentro, e o casal está envolvido numa unidade da escola sabatina. Aí eu pergunto, quem foi que deu estudo bíblico para essa família? Teve uma família que foi lá na casa, mas cada um dos ministérios da igreja foi participando. Mas algumas pessoas dizem assim, mas pastor, eu não sei, eu gostaria de participar, mas o que eu faço? Não é até a pergunta número 6 aqui do nosso manual? Sim. Ela diz assim, que capacitação especial é prometida ao fiel missionário? Ou seja, quem vai me capacitar? Como é que eu vou fazer? Isso também, às vezes, é uma forma de comodismo. Não sei fazer. Exatamente, já se esquiva, né? Eu não sei fazer, não vou. Esse é interessante. Como eu falei ali antes, pastor Leoni, nós somos chamados a ser embaixadores de Cristo e cumprirmos a missão. Agora, é interessante a gente observar que, como falei ali, é impossível para nós, como seres humanos, cumprir isso por nós mesmos. Mas Deus não nos deixou sozinhos. E essa pergunta que você aqui nos traz, ela tem a resposta lá em Atos, capítulo 1, verso 8, onde diz que nós receberíamos poder, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Esse é o ponto, né? Essa é a questão. E como que é isso? Essa questão de descer o Espírito Santo? Isso é um ponto muito importante. No momento em que eu aceito a Cristo Jesus como meu Salvador, e eu então passo, né, pelo novo nascimento, Sim, pelo batismo, o batismo, eu estou aqui nascendo para uma nova vida. E ao nascer para uma nova vida, eu também ganho poder dado por Deus através da pessoa do Espírito Santo, ou capacitação, para desempenhar essa missão de pregar o Evangelho de maneiras variadas, porque os dons são diversos. A Bíblia fala isso, né? Há variedade de dons. Quem concede é o mesmo, é o Espírito Santo, mas há uma variedade de dons. Então eu posso realmente dizer assim, puxa, aquele dom ali, pregação assim não é comigo, eu não me identifico nisso, não me sinto bem nisso. Mas é só pregação? É só cantar lá na frente? Você deu exemplo aí, né? Os Calebes envolvidos, outras pessoas foram lá. Será que isso não é um exemplo para nós de que todos podem estar envolvidos na missão? Então, acho que a questão que nós poderíamos ver também é como eu descobrir o meu dom, porque o Espírito Santo dá o dom, né? E na missão Caleb lá tinha meninos que não pregavam, não cantavam, mas eles foram lá para ajudar a ornamentar, para limpar, para ajudar em várias áreas, não é? Sim, e estão se envolvendo. Um outro ponto interessante é que nessa questão assim de dons, existem coisas que naturalmente eu tenho assim capacidade ou qualidade. Às vezes por treino, né? Às vezes porque fiz repetidamente isso na minha vida, ou por um talento natural. Por exemplo, a gente não escolhe a voz que a gente talvez gostaria de ter, né? O pastor Henry Feiraben até conta uma história engraçada, que ele queria cantar baixo, e quando ele foi fazer o teste no Quarteto Nós do Rei, saiu bem fininho assim e virou primeiro tenor. Ele falou, mas não pode escolher, né? Mas existem coisas que a gente vai aperfeiçoando com o tempo. Agora, se tratando do que o Espírito Santo pode fazer por nós, nós temos que permitir a atuação dele, né? Aqui no tema tem, não é? A pergunta 8 aqui dá-nos uma lista de dons. Que diferença tem isso em Romanos 12, 1 Coríntios 12, vem trazendo uma lista ali, fala de profecia, ministério, ensino, exortação, repartir,
presidir. Como é que é isso aqui? Poderia dar uma discriminada nisso aqui pra gente? O apóstolo Paulo aqui, que foi o autor tanto de Romanos quanto de Coríntios, como também de Efésios, ele está orientando as igrejas que eram estabelecidas nesses locais. E ele está aqui listando exemplos de dons que seriam úteis tanto no funcionamento da igreja como propriamente na propagação do evangelho. Então ele está dando um exemplo realmente de que não é só um ou dois dons, mas que são dons diversos. E que nós devemos procurar realmente saber e conhecer os nossos dons, né? Em Coríntios, por exemplo, ele vai falar dos apóstolos, né? No grego a palavrinha apóstolo é envio, né? Aqueles que vão, que saem, né? Você tem o dom de línguas, que é a questão da capacidade de interpretação. Vamos fazer uma tabelinha aí. Claro. Você, bem rapidinho. Eu não quero te botar contra a parede, não é isso? Vamos conversando junto. Não, tranquilo. Profecia. Esse dom de profecia, alguns dizem assim, é adivinhar a vida dos outros. É isso, profecia? Não. Veja que Deus capacita a gente para falar a vontade dele. Deus pode hoje levantar um profeta verdadeiro? Pode. O dom de profecia é válido? É válido, mas sempre à luz da palavra de Deus. Não daquilo que eu acho, né? Então, eu não posso sair chegando e dizendo, eu sou um profeta, sem ter as evidências que a Bíblia apresenta para um profeta verdadeiro. E é interessante, na Bíblia, os profetas não passavam a vida toda adivinhando ou sendo iluminados sobre o que ia acontecer na vida das pessoas. A maior parte do tempo eles passavam instruindo, não é? Exatamente. A palavra profeta vem de professor também, não é? E Exatamente. Ministério, dom de ministério. Como é que a gente resumiria? O ministério ele pode abranger várias coisas, né? Desde uma vida dedicada a aconselhar, a pastorear. É um ministério bem amplo, né? Mas a gente observa que, apesar, às vezes alguém pode pensar assim, puxa, mas esse dom eu queria, né? Um dom do ministério é um dom amplo. Eu acredito que não seja prudente, pelo que a Bíblia nos fala, pensar dessa forma, né? Mas pensar como realmente fazer a parte que o Espírito Santo está mostrando para a gente fazer, né? Eu acho que esse é o grande Eu gosto ponto. de discriminar ministério, né? Porque tem o ministério pastoral, o ministério da música, do diaconato, inclusive, do ancianato. Exatamente. Inclusive na igreja, como você está citando, tem essa gama de frentes missionárias, que nós chamamos de ministério, e que podem incluir o nosso dom, né? O nosso talento. Esse estudo, Amigos de Fé, é interessante porque ele contém ali um anexo com um teste de dons. Ah, é? Então, vamos ver aqui, vamos ver aqui. Lá no finalzinho, pega aqui, nos mostra aqui. Mostra aqui, ó. No finalzinho aqui tem um anexo. Mostra nessa câmera, mostra na tua câmera. Anexo 1. Consegue dar um zoom aí, não dá? Você vê aqui, tudo bem. Mas depois qualquer coisa, está na página 48. Aí você consegue ali achar. E aqui tem um teste de dons com várias perguntas que vão te ajudar a identificar ali o que você se identifica, o que você gosta, o que você se sente à vontade para fazer. E isso pode te direcionar dentro de um ministério na igreja, ou quem sabe até a criar um ministério que talvez não exista aí onde você congrega, enfim. Um dia desses eu estava em uma igreja, nossa, aqui mais especificamente na igreja do Bairro Oeste, e tinha um aniversário de casamento de 50 anos de um casal muito querido, muito especial, lá da igreja do Bairro Oeste. Eu cheguei na igreja um pouco antes, uma meia hora, eu acho, antes do culto, antes do programa, e quando eu vi, estavam os dois na porta da igreja. Ele todo de paletó, gravata, arrumado para a festa de aniversário de 50 anos, e ela também, toda arrumadona ali, eu acho que até tinha ido no salão. Eu cheguei e disse, o que vocês dois querem aqui? Nós estamos recepcionando, não, para o quartinho agora. Por quê? Porque o ministério deles é esse. Eles estão sempre ali na igreja, recepcionando. Que bonito. Né? Não é um ministério. Com certeza que é. Não é? Com e temos uma gama muito grande de ministérios. Tem várias coisas que você pode se envolver. Tem várias coisas. Você pode se envolver nos ministérios já existentes, como disse, e você listou alguns aí, né, pastor Leandro? Tem também para crianças, para adolescentes, tem desbravadores, tem aventureiros. Você pode criar um ministério novo, que talvez possa não existir na igreja. Eu já vi gente criar ali um ministério da cozinha natural, e aí, através de ensinar culinária saudável, aproveita para pregar o evangelho, para fazer um estudo bíblico, chama pessoas que dão estudo bíblico. Eu não dou estudo bíblico, mas eu gosto de reunir pessoas, eu gosto de cozinhar. Mas eu tenho aqui um amigo, uma dupla, e aí esse gosta de dar estudo bíblico. Então, ele vai dar o estudo bíblico e eu vou fazer aqui a parte da culinária, e a gente vai unir essas duas coisas, formando aqui um ministério e envolvidos na missão, né? A dupla aí de amigo de fé. Enfim,
tem muitas coisas que dá para se fazer. O que não dá para fazer é cruzar o braço e ficar parado. Isso é ficar parado. Eu acho muito bonito ter o Ministério do Pão, não é? Isso. Algumas pessoas têm o dom de fazer pão, não é? E levar um pão para um vizinho, para um amigo, para alguma coisa. Isso é maravilhoso. O pastor Arley Comim conta uma história bem legal desse Ministério do Pão. Pode contar para nós. Eu não lembro assim todos os detalhes. Ele vai estar em algum momento com a gente aqui. Olha aí, eu não lembro assim todos os detalhes, mas ele disse que numa das igrejas que ele foi pastor, havia lá um camarada que fazia pães e eles, através desse irmão que gostava de fazer isso aí, ele juntou uma equipe e eles evangelizavam através disso. Depois ele pode contar com mais detalhes, mas é um ministério muito interessante que dá ideias aí para outros. Né? É muito amplo e nós temos que nos colocar à disposição. Aquilo que a gente sabe fazer. Tem um menino aqui em Sapiranga, o Luquinhas, ele tem o dom de tocar violão, mas ele tem o dom de ensinar, não é? E tem várias pessoas que ele ensina. Nós temos aqui 3 meninos aqui, que nem são tão meninos assim, eu chamo de meninos porque eu sou velho, não é? Que é o Gabriel, que hoje é um homem casado, o Arthur e o Luan. Eles têm o dom de cuidar das mídias aí, das né? mídias das aí. Coisas digitais. Eu digo sempre que eu sou o rosto daqui, do podcast, não é? Mas sem eles isso aqui não aconteceria. Não é, quem sabe, eu contribuo com a minha parte de estar aqui. O Gabriel mesmo eu sei que é tímido. Não estaria, não viria aqui no meu lugar. E acho que nem o Arthur, nem o Luan, que também é bem tímido. Não é, mas eles estão fazendo coisas que outros não podem fazer. Talvez você não faria lá. Né? Não então, faria lá. Um complementa o outro, né? Um complementa o outro. Exatamente. Isso começou na pandemia. Olha só. Num momento triste, cada um foi se adaptando e nós criamos esse Então, movimento esse eu acho que é um outro ponto, pastor. Às vezes a gente fica assim voltado para si. Uhum. E talvez a gente passa por momentos assim muito complexos, né? Talvez eu esteja falando para alguém que está passando por um momento assim, e a gente fica assim, mas eu queria que acontecesse isso, aquilo outro. Talvez a resposta esteja no envolvimento. Se você se envolver na missão, meu amigo, coisas podem acontecer de abrir os olhos e você perceber assim realmente como Deus é grande, como Ele é bom e quantos planos Ele tem realmente para a nossa vida e para a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Pastor, né? eu noto uma coisa. Eu não lembro de ter saído alguém da igreja, ter se desviado dos caminhos de Deus, que estivesse envolvido ativamente na missão. Não é? Também não eu não lembro. Porque o envolvimento faz com que você... Não é quando a igreja começa a ficar em algo secundário, quando Deus, melhor dizendo, quando Deus começa a ficar secundário na sua vida, aí começamos a ter problema. Mas assim, Efésios fala em apóstolos, profetas, evangelistas, pastor e mestre. Pastor é um. Pastor é um. Apóstolo é um. Profeta é um. Num rol de muitos de dons, muitas coisas, né? De muitas coisas. De muitas coisas. Você pode observar ali, né? O apóstolo Paulo ele fala dessas funções e até existem estudos aí que identificam dentro da própria igreja essas características aqui. Uhum. Tem pessoas que têm essa vertente assim de apóstolo, né? Eles gostam de ir para um novo local, abrir ali uma nova congregação, começar um pequeno grupo. Tem pessoas que gostam da característica, não estou dizendo que são profetas, mas da característica de ensinar, né, de um profeta. Aqui em Sapiranga tem o irmão Carlos Fleck. Você provavelmente não o conheça. Ele auxiliou e foi um dos motivadores de fundar a maior parte das igrejas aqui de Sapiranga. Pois é. Um irmão que tem essa característica de apóstolo, né? E agora ele está indo para o bairro São Paulo para fundar mais uma igreja. Amém. Ou seja, ele tem esse dom, e é um dom dele. E ele não é aquele que funda a igreja e quer ficar ali a vida toda, não. Quando a igreja começa a atingir um estágio, ele já chega assim, pastor, está na hora de eu ir. Tá na hora de... Enquanto alguns gostam de ficar na igreja grande lá, tudo organizado, tudo bonito, ele não. Ele gosta de fundar. E quando ele consegue colocar um outro no lugar dele da liderança, é o prazer dele, é a alegria dele. Vira um estilo de vida, né? E é um estilo de vida. Eu gosto dessas palavras, né? Estilo de vida. Porque daí não é uma coisa que você faz assim, por obrigação ou por, né? Não, é por pressão. Não. Você faz porque você realmente ama aquilo ali, você entendeu que aquele ali é o seu dom, aquele ali é o seu ministério. E aí você está disposto a enfrentar as lutas que existem, as dificuldades, mas tudo avança, né, para a honra e glória de Deus. Pastor, talvez a gente esteja falando para alguém que tem dons de tocar, sim, de cantar, de pregar, de falar, de sorrir. Esse é um dom maravilhoso
de sorrir, de recepcionar, o que essa pessoa deve fazer com o seu dom? O tema, dentro do nosso tema, a pergunta 9, qual o propósito dos dons? Por que Deus nos deu os dons? Para nos moldar, né? A Bíblia usa a palavra ali aperfeiçoamento, né? É para nós irmos realmente crescendo. Vocês provavelmente já estudaram ou ainda vão estudar, de repente, ali a questão da santificação. É um crescente. A gente vai avançando. Não podemos ficar estagnados. A vida cristã não é essa. E o dom me ajuda nisso. É interessante observar que, às vezes, as pessoas começam ali descobrem ali uma coisa que gostam de fazer e começam a fazer, e elas vão desenvolvendo outra. E isso vai edificando a igreja. Vai edificando a igreja. E o contrário também é verdadeiro. Se alguém enterra o seu dom, né, tem até a parábola lá dos talentos, né? Se enterra o seu talento, o seu dom, a igreja perde com isso. Porque é uma pessoa que poderia estar fazendo talvez tantas coisas que outros não fariam, mas ela recusou-se, ela enterrou. Então, a igreja não está sendo edificada, né? Eu tenho algumas pessoas, eu sou adventista desde que nasci, como você também. Na minha igreja tinha algumas pessoas muito talentosas, que cantavam melhor do que eu, que pregavam muito melhor do que eu, que tocavam violão melhor que eu. Me vem à mente uma pessoa... Eu tinha amigos que tinham mais conhecimento bíblico que eu e que poderiam ser pastores muito melhores do que eu. Mas em algum momento eles não aceitaram o chamado. Em alguns momentos... Enterraram, né? Enterraram o talento que tinha. E aí Deus usou alguém que até nem tem tanta capacidade assim, mas Deus vai ajudando daqui e dali, não aos trancos e barrancos. Não é... Porque os dons não são nossos, são de Deus, né? Com Ellen White foi assim, né? Sim. Deus chamou 2 antes, recusaram. E Deus escolheu uma pessoa que, aos olhos humanos, seria talvez a última a ser escolhida. Uma menina frágil, 17 anos, mas Deus escolheu. E ela aceitou a missão. Deus deu um dom a ela. E ela honrou esse dom, né, que foi o dom realmente de profecia, né, o dom profético. Pastor Elton, infelizmente nós precisamos encerrar. O nosso tempo já se foi, na verdade, mas foi muito bom conversar com você. O que você gostaria de dizer para os nossos amigos que estão assistindo esse podcast, que estão até o final, foram valorosos, ficaram até o final. O que você gostaria de dizer para eles dentro do nosso tema de hoje, não é qual é a minha missão? Olha, eu queria dizer para você, querido, para você realmente permitir que o Espírito Santo fale ao seu coração e você possa descobrir o seu dom, se caso você não sabe. E se você assim sabe, né, já tem aquela desconfiança, olha, eu acho que é esse aqui o meu dom, eu queria desafiar você então a utilizá-lo para a honra e glória de Deus. Eu queria deixar uma frase. A frase diz assim: ninguém pode fazer tudo, mas todos podem fazer algo. E quando todos fizerem algo, tudo será feito. Ou seja, se você se envolver, se você utilizar o seu dom e todos também utilizarem os seus, a gente cumpre a missão. E Jesus vai voltar e nós vamos para o céu. Amigos, nós estamos numa fase importante do nosso estudo Amigo de Fé. E eu quero falar para os meus amigos de fé, porque afinal já estamos no nosso 18º encontro, somos amigos muito próximos, não é? E sabe, muitos eu já conheço pessoalmente, outros ainda não. Mas eu queria dizer uma coisa: o melhor método de conservar a sua vida nos braços de Jesus é a missão. Amém. Cumprir a missão de Jesus. Fazer o que Jesus fazia. Fazer aquilo que Jesus nos ensinou a fazer. Amém. Pregar da sua forma, com um sorriso, com um aperto de mão, citando um texto bíblico, fazendo uma oração, pregando, dando estudo bíblico. Tem aí batismo da primavera, vamos ter aqui para Sapiranga batismo da cascata, vamos ter muitos eventos, eventos maravilhosos que você pode ser motivado por isto. Amém. Para levar pessoas aos pés de Jesus. Por causa das pessoas? Não, por causa de você mesmo. O sábado não foi feito para Deus, o sábado foi feito para você, como nós estudamos com o pastor Adilson. E a missão foi feita para você. Os anjos gostariam de cumprir essa missão, mas Deus sabia que para você se manter fiel e desejoso de ver Cristo voltar nas nuvens dos céus, Ele precisava tirar esta missão da mão dos anjos e colocar para você, cantando, orando, fazendo um pão, da forma como você
souber, da forma como você puder. Mas esta é a tua e a nossa missão. Qual a missão? Pregar o Evangelho. Amém. Que Deus esteja com vocês. Que Deus esteja com o senhor Pastor Amém. Elton, com toda a sua família. Ora para nós. Com certeza. Vamos orar então para finalizar aqui nosso encontro. Bondoso Deus, como foi bom aqui conversarmos sobre este tema da missão. É verdade que sem o Senhor nada nós podemos fazer. Amém. Mas o Senhor nos ajuda, o Senhor fez a promessa do envio do Espírito Santo e nós queremos pedir para que esta pessoa divina, o Espírito Santo, nos capacite cada vez mais. Amém. E assim, Senhor, possamos cumprir a missão que nos confiaste de pregação do Evangelho. Amém. Abençoa aqui ao pastor Leonir, a este podcast, para que possa atingir o maior número de pessoas possível e a todos os que estão aqui nos ouvindo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Elton, muito obrigado. Não tenho palavras para agradecer. Você saiu lá de igrejinha, Amém. Deixou a Karen sozinha em casa lá. Não é para estar aqui com a gente Não, nesses momentos. O privilégio foi meu. Muito obrigado. A gente agradece muito e Valeu. que muitas pessoas possam ouvir Amém. essa mensagem. Manda Amém. um abração pro povo lá de Vai ser dado. Igrejinha. Quanto a Valeu. vocês, até a próxima. Foi muito bom estar com você.